eu vou começar falando palavra em relação ao temor do Senhor. Vou ler aqui Provérbios 2, do 1 ao 5. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Muitas pessoas acham que o temor do Senhor é ter medo do Senhor, quando na verdade é ter respeito ao Senhor e não ter medo. Porque, aliás, temos que ter respeito a Ele, porque a autoridade dele é uma autoridade que vem dele mesmo, enquanto a autoridade nossa vem dele. Quando devemos ser como quando aparece um policial na nossa frente, que colocamos em postura. Assim devemos ser como o Senhor, porque a autoridade do policial vem de Deus, a do juiz também, mas a de Deus é uma autoridade que vem dele mesmo. O Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Rei sobre toda a terra, Ele é Rei sobre todo o céu, Ele é Rei até sobre todo o inferno. Então devemos temer a Ele e não ter medo. Como, por exemplo, quando tem um certo horário de estarmos na igreja e acabamos passando desse horário. Isso não é ter temor do Senhor, isso é ter falta de respeito, porque devemos ser pontuais a chegar na presença do Rei. Porque assim, se algum rei ou algum juiz ou outra pessoa, uma outra autoridade nos chamasse para estar num lugar, nós estaremos ali pontualmente ou até mesmo antes. Mas quando Deus nos chama só porque nós não podemos ver Ele, achamos que podemos chegar lá de qualquer jeito e que nada vai ficar assim, por isso mesmo. Mas o Senhor nos observa isso. E aqui diz que devemos ler a palavra para compreendermos o que significa o temor do Senhor. Devemos ler e aprender mais sobre a palavra de Deus, porque o temor do Senhor não é simplesmente chegar lá e ter, estou com medo do Senhor. Temer o Senhor é chegarmos na hora certa, é chegarmos diante do Pai e nos prostrarmos. É chegarmos, abaixarmos a cabeça e só nos levantarmos quando o Senhor autorizar. Isso é temer o Senhor, porque ninguém chega diante do Rei olhando para ele. Chegamos de cabeça baixa e só com a autorização dele levantamos a cabeça. O Senhor não é apenas um simples Rei da terra, daquele que nasce e morre. O Senhor é um Rei imortal, daquele que vive para todo sempre. Está sobre as estrelas, está sobre o universo, está sobre tudo e sobre todos. Tudo foi feito e para Ele, e criado por Ele. Nada do que existe nessa terra foi criado a não ser por Ele. Tudo que é feito nessa terra, até que o ser humano tenha descobrido, Ele já tenha feito antes. Ele já tinha feito antes, nós apenas descobrimos, não criamos. O Senhor, Ele é Rei dos reis, mais uma vez repito. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e Ele é o último. Para Ele, na verdade, para Ele nem existe último. Para Ele não existe fim. O Senhor é eterno. Devemos ter o temor do Senhor, porque aqui, como diz aqui no versículo 5, quando temos o temor do Senhor, achamos o conhecimento de Deus. E devemos ter esse temor para o Senhor. Assim como temos o temor com nossos pais, assim devemos ter o temor com o Senhor, porque Ele é nosso Pai. Ele está sobre nós. E como autoridade, sendo Ele acima de nós, devemos ter o temor com Ele. Eu concretizo essa palavra dizendo aqui que quando está escrito aqui no versículo 6, porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procede a inteligência e o discernimento. A partir do momento que pararmos para ler a palavra de Deus, que pararmos para conhecer mais da palavra de Deus, entenderemos tudo sobre Ele. Porque o Senhor, devemos conhecer Ele através da palavra, porque do começo ao fim conhecemos Ele. É claro que mesmo lendo a Bíblia inteira, nós não chegaremos a entender a infinidade que é o Senhor. Porque a infinidade do Senhor não se cabe apenas num livro de 3.000 páginas.
o Senhor está muito além. Nem a infinidade, nem a eternidade é possível para descrever o que é o Senhor. O Senhor está sobre tudo e sobre todos. Está sobre mesmo até que essa palavra. Bem, eu concretizo a palavra mais uma vez, dizendo que aqui, como o Senhor diz aqui no versículo 33 do capítulo 1 de Provérbios: mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. O Senhor, vocês, quando a partir do momento que derem ouvidos ao Senhor, vocês viverão em plena paz, como diz aqui no versículo. E o Senhor, vocês temerão apenas a Deus, mas ao mal vocês não temerão, porque o Senhor sempre estará com vocês. Agora eu peço nesse momento que Deus venha abençoar a vida de vocês que estejam ouvindo esse vídeo, que estejam prestando atenção nessa palavra, porque essa palavra veio diretamente de Deus para mim. Eu tive muitas dificuldades para poder expressar essa palavra, pois Satanás tem tentado roubar as minhas palavras. Mas estou aqui para dizer que ele não tem força contra mim, porque junto comigo está o Senhor e ao meu lado está o Espírito Santo. Obrigado pela atenção.